Para entendermos a definição de Estado liberal, primeiro é preciso compreender a definição de Estado. A concepção atual de Estado deriva da ideia de polis, nascida na Grécia Antiga. Ela nomeava uma unidade política autônoma, assim como hoje se considera um Estado. Assim, todo país autônomo, ou seja, com seus próprios governantes, leis e instituições, é considerado um Estado. No final do século XVIII, diante do estado absolutista vigente na França e da insatisfação e indignação que ele estava gerando na sociedade totalmente estratificada do país, eclode a chamada Revolução Francesa. A classe que se destacou no período e entrou em ascensão foi a burguesa. Uma das bases de seus ideais foi o chamado liberalismo, que surge com o advento do iluminismo entre os séculos XVII e XVIII. O Estado liberal será aquele que tem sua base no liberalismo citado. Ele nasce em oposição radical ao modelo centralizador e controlador do Estado absolutista. Enquanto o absolutista objetivava o acúmulo de riquezas, o controle das atividades econômicas e era caracterizado por uma relação autoritária entre o governo e o povo, o liberal possuía como pontos principais a não intervenção do Estado e a liberdade econômica. John Locke, filósofo iluminista considerado o pai do liberalismo, afirmava que no estado natural, o homem vive em harmonia e possui 3 direitos básicos: liberdade, propriedade privada e direito à vida. A relação entre sociedade e Estado seria dada por meio do chamado contrato social, que determinava que esses direitos seriam a única e principal função do Estado. Outro pensador que contribuiu para a consolidação do liberalismo foi Adam Smith, que acreditava em uma economia que deveria ser estimulada e regulada pelo próprio mercado, e não por uma elite política. David Ricardo, que escreveu Princípios da Economia Política e Taxação, tinha 2 leis. A primeira lei férrea dos salários, que dizia que o trabalhador receberia o mínimo necessário para sua subsistência, permitindo-lhe perpetuar a espécie. A segunda lei da renda diferencial da terra. A gente sabe que as terras possuem diferentes níveis de fertilidade. Dessa forma, o valor do produto seria diferenciado e ordenado a partir da melhor terra. Assim, os produtos de terras férteis seriam produzidos a menor custo que os demais, porém vendidos com o mesmo valor, gerando lucro. Por último, mas não menos importante, Nassau Senhor, professor de economia política da Universidade de Oxford, afirmava que a jornada de trabalho não poderia ser reduzida. Se isso acontecesse, sabe o que seria gerado? Menor lucro. Logo, ela deveria ser ampliada cada vez mais. Para sabermos o quão liberal é a economia de um país atualmente, foi criado um índice pela Fundação Hereditária. Nele, alguns aspectos como a liberdade fiscal, intervenção do governo e investimento foram analisados. Na primeira colocação desse índice encontra-se Hong Kong, seguido por Singapura e Nova Zelândia. O Brasil se encontra na posição de 140, que é uma posição considerada de pouca liberdade. Ele está nessa posição devido aos altos índices de corrupção e das crises atualmente.